Então, pessoal, nós passamos por todos os pilares da orientação ao objeto e agora nós veremos como os objetos eles se interagem. Isso é, como um objeto consegue se comunicar com o outro. Existem três formas básicas, certo? Existe a associação, existe a agregação e existe a composição. A associação é a mais simples de se entender. Como ela funciona? Primeiramente, nós temos dois objetos independentes, certo? Na qual, em algum momento, um objeto ele pode fazer uso de outro objeto. Então, outra coisa que pode definir a associação é o que? Se um objeto ele for destruído, ele não irá afetar o outro objeto. Ou seja, nós temos duas partes independentes que funcionam independentes, porém em algum momento uma parte ela pode fazer uso da outra. A gente vai ver na prática agora como funciona. Então, digamos assim, pessoal, eu tenho uma classe aqui usuário, certo? E eu tenho uma classe aqui e-mail, por exemplo. Eu vou apagar essas linhas em branco aqui. Bem, aqui dentro eu vou criar um método público envie e-mail. Pronto. E-mail enviar. E aqui no usuário nós podemos ter um método, por exemplo, de confirmar cadastro de usuário, certo? Então, confirma cadastro, na qual nós podemos passar um e-mail para ele, certo? E o que a gente vai fazer? Pode ter toda uma lógica aqui no confirmar cadastro, só que a gente vai chamar a ação de enviar e-mail. Então, eu faço aqui e-mail, ele vai enviar um e-mail. Então, se a gente for aqui no nosso index, por exemplo, e fizer o seguinte, usuário igual a new usuário, e-mail igual a new e-mail. Nós temos dois objetos aqui que funcionam independente um do outro, certo? Porém, em algum momento, como eu já falei, um objeto ele pode fazer uso do outro. Ou seja, o usuário, quando a gente chama a ação de confirmar cadastro, ele vai fazer o uso do e-mail. Então, se nós viermos aqui e falarmos que o usuário ele vai confirmar o cadastro, e se a gente passar um e-mail para ele, que é o que ele pede, e tem que ser do tipo e-mail, se nós salvarmos aqui e formos no nosso navegador atualizar aqui, a gente vai ver que o e-mail foi enviado. Caso esse e-mail aqui não exista, ele não vai afetar o meu objeto de usuário, porque a gente podia ter aqui, por exemplo, algo mais genérico, certo? Onde qualquer ação que for que enviasse e-mail, ela estenderia, por exemplo, e a gente não teria necessariamente que utilizar essa classe e-mail aqui. A gente poderia utilizar qualquer outra coisa que estenderia, que fosse daquele tipo específico que a gente necessita aqui. Nós poderíamos criar aqui um tipo genérico, por exemplo, para poder fazer esse uso de e-mail. Ou seja, nós podemos aqui ter N ações para esse usuário, certo? Na qual ele vai funcionar independente do meu objeto e-mail. Ele só vai fazer o uso para um chamado específico, que seria esse confirmar cadastro aqui. Esse confirma cadastro, aliás. Bem, pessoal, essa é a forma mais simples de interação entre objetos. Agora a gente vai para a segunda forma de interação, que é o que? É a agregação. E qual é a diferença da agregação para a associação? Nós temos uma parte, certo? E nós temos o todo. O que seria o todo? Em algum momento, o todo ele vai conter uma parte ou as partes, certo? Porém, se o todo ele for destruído, ele não vai afetar a parte. Uma analogia mais simples. Imaginem um carrinho de compras, por exemplo, e imaginem os produtos. Em algum momento, os produtos eles vão estar no carrinho de compras, ou seja,
O carrinho de compras, ele vai conter produtos. Então, como é que a gente poderia trabalhar aqui? A gente teria o nosso carrinho, por exemplo, certo? O nosso carrinho, ele teria um atributo aqui privado do tipo array, produtos, certo? Eu vou inicializar ele aqui. Nós vamos criar aqui uma classe produto, certo? Eu não vou colocar nenhum corpo nela. E o que que a gente vai fazer aqui no carrinho? Nós vamos criar a ação de adicionar um produto, que ele vai ser do tipo produto e ele vai adicionar os produtos, certo? Então eu vou vir aqui nos meus produtos e adicionar um produto. Pronto. Então, galera, nós temos aqui o objeto carrinho e o objeto produto, porém no contexto o carrinho ele pode conter produtos. Esse tipo de um objeto conter o outro é muito mais forte do que na associação, já que na associação ele só faz um uso determinado de um objeto, e aqui não, ele contém esse objeto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma outra ação de ver produtos, certo? Onde eu vou dar aqui um var dump em produtos. Pronto. Agora a gente vai aqui no nosso index. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou criar um carrinho, certo? New carrinho. Eu vou criar aqui uma TV, por exemplo, que é um produto. Pronto. Eu vou criar aqui uma geladeira, que é um produto. Eu vou passar para o meu carrinho esses produtos. Eu vou passar a minha TV e vou passar a geladeira, certo? Bem, agora eu vou exibir esses produtos. Eu vou chamar aqui carrinho ver produtos. Se a gente vier aqui e recarregar, nós vamos ver que nós temos um array aqui com 2 produtos, apesar de não ter adicionado nenhuma característica a essa classe produto, certo? A esses objetos. Então, a gente sabe aqui que um objeto contém outro. Essa é a diferença entre associação e agregação. Novamente, a associação, um objeto ele vai fazer um uso de outro objeto, ele pode fazer esse uso. Já na agregação, um objeto em algum momento, dado ao contexto, ele vai conter outro objeto. Porém, assim como na associação, caso um desses objetos seja destruído, ele não vai afetar o outro. E a outra forma de interação entre objetos, pessoal, é a composição. E qual é a diferença da composição para as demais? Nós vamos ter as partes e nós vamos ter o todo. Porém, se o todo for destruído, as partes também são. E as partes, elas não existem fora do todo. Isso é, o nosso objeto todo ele vai ser o responsável por criar as partes. Por exemplo, eu vou fechar aqui, eu vou criar um exemplo do mundo real aqui para vocês verem. Eu vou criar a nossa conta corrente de um banco, por exemplo. Eu vou criar a minha conta poupança e eu vou ter o meu banco, certo? Na qual eu vou ter aqui um atributo privado chamado do tipo conta poupança, certo? Eu vou ter aqui outro atributo do tipo conta corrente, conta corrente, na qual no meu construtor eu vou dizer o que? Que a minha conta poupança vai receber uma conta poupança,
E a minha conta corrente, ela vai receber uma conta corrente. Ou seja, esses objetos aqui, esses atributos aqui, eles vão conter os objetos conta corrente e conta poupança. E, ou seja, a partir do momento que a gente der um new em banco, ele vai criar esses outros objetos para a gente. O objeto conta corrente, conta poupança, eles não existem fora de um banco. Eles só existem no momento da criação de um banco. Não existe conta corrente sem banco, por exemplo. Então, se a gente fizer aqui um exemplo de banco, dá um new banco aqui. A partir de agora, se a gente executar esse código aqui, ele vai criar o objeto banco, certo? E no momento da criação do objeto banco, ele vai criar o objeto conta corrente e o objeto conta poupança. Se o meu objeto banco ele for destruído, os objetos conta poupança e conta corrente também serão. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas três formas aqui de interação. A associação, que é a mais simples, a agregação e a composição. Novamente, associação. Temos dois objetos totalmente independentes, onde um pode fazer o uso do outro. Nós temos na composição, onde um objeto ele vai conter o outro, mas caso algum deles seja destruído, ele não irá afetar o funcionamento do outro. E nós temos na agregação, onde um objeto ele vai ser o responsável por criar os outros, ou seja, ele vai conter os outros. As partes não existem fora do todo, diferente da agregação, por exemplo. Pessoal, é isso. Agora a gente vai ver uma aulazinha de revisão sobre todo o conteúdo abordado até aqui, certo? E eu espero vocês lá.